Vamos aplaudir Jesus recebendo o profeta. Amém, glória a Deus. Pai seja com todos, amém? O Senhor está nesse lugar. Olha para o teu irmão e diga: você é muito importante para Deus. Mas fala com convicção, porque ele não achou muita firmeza. Diga: você é muito importante para Deus. Agora eu quero dizer para você o seguinte: Deus... Obrigado, querido. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um projeto já definido para cada um de nós. E nós estamos incluídos nos planos de Deus, como igreja. Quantos acreditam nisso? Amém? Amém, igreja? Amém. E Deus, quando olhou para nós, eu creio, Ele olhou assim com olhos de muito amor. Quando Ele olhou para você, Ele olhou para o teu coração, Ele te analisou num perfil todo, da ponta do teu pé até a tua cabeça, e viu tudo que você realmente é, tudo que você precisa, todas as coisas que você vai ter que, de alguma forma, mudar na sua vida. Ele analisou você. Alguns de nós, antes de recebermos esse Jesus, nós vivíamos numa situação muito complicada, porque nós vivíamos no pecado, a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Mas o Senhor, mesmo assim, Ele traçou projetos para você e eu que estávamos mortos, e quis gerar vida em nós, para que nós pudéssemos cumprir aquilo que Ele realmente queria que nós cumpríssemos, com relação a vidas, pessoas. Eu e você somos ponto crucial de um início de uma geração nova em Cristo Jesus. Por isso você é muito importante para Deus. E de repente no teu coração pode vir algumas coisas tipo: mas eu não sou capaz. Mas eu quero dizer para você, você é capaz. Você é um eleito de Deus. Você crê assim? Então diga para você mesmo, mas diga com convicção e fé, diga: eu sou um eleito de Deus. Deus te elegeu, querido. Deus colocou nas tuas mãos graça e poder. Deus colocou na tua mão autoridade e capacidade. E uma coisa que só Ele pode dar, chamada unção. Unção. Que é o próprio Espírito dEle, que de uma forma tão linda tem operado em você e eu. Tem um texto na palavra que fala sobre eleitos de Deus, que está em Colossenses 3, no verso 12. Abra a tua Bíblia. Colossenses 3. Vamos ler o 12 e o 13. Amém? Posso ler? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim vós também, fazei também. Deus, quando nos escolheu e nos colocou como eleitos,
Ele já tinha traçado algumas coisas, das quais, alguns caminhos dos quais nós teríamos que passar, para chegar dentro do padrão que Ele, de uma certa forma, cria que eu e você íamos ter que chegar nesse padrão. E esse padrão, ele vai fazer com que a gente mude em algumas coisas e seja transformados em outras. Porque o eleito de Deus tem que ser santo, amado. Santo, diga comigo, santo e amados. De coração compassivo, de benignidade. Será que nós estamos vivendo isso? Será que não é um momento de uma reflexão agora? Será que não é um momento da gente começar a analisar como é que a gente está vivendo? Porque nós somos eleitos de Deus e Deus vai cumprir o propósito dele, sim. Mas Ele quer que você esteja fazendo parte disso. Querido Deus, quando nos tirou do lamaçal do pecado, Ele pagou um preço muito alto. Porque Ele teve que dar o melhor que Ele tinha, para que na cruz do Calvário, naquele sangue, nós pudéssemos receber a remissão dos nossos pecados. E o preço foi de sangue, o preço foi de vida. Eu e você precisamos disso. Nós, naquele tempo lá atrás ainda, nós nem tínhamos nascido. Mas já estávamos precisando daquele ponto, daquele momento. Porque ali o cordeiro foi imolado, e uma única vez, para todo sempre. Sabe por que ele precisou disso? Porque sangue de bode, sangue de boi, sangue, qualquer outro sangue, não serve, não servia, mas tinha que ser de um cordeiro santo, imaculado. E Deus usou do filho dele. Em nenhum momento Deus se sentiu preocupado se ia, quem ia ou como ia. Foi muito rápido a ação de Deus, porque o povo estava precisando. Ou Jesus vinha, ou o povo era destruído. E Ele veio e pagou o preço. Ele pagou um preço muito alto. E hoje nós estamos numa igreja. Hoje nós estamos num lugar privilegiado, graças àquela atitude de Jesus. Aquela atitude nos tirou do lamaçal de pecados. Ele nos lavou, Ele nos purificou. Mas por que Deus fez tudo isso? Você já parou para pensar, amados? Por que Deus fez tudo isso, investiu tanto em nós? Não foi à toa. Porque apesar de nós sermos o que somos, Deus acredita em nós ainda. Porque o amor dele é muito grande. Deus acredita em você ainda. Deus não vai desistir de você. Diz para o teu irmão, Deus não vai desistir de você. Ele quer que você faça parte do plano dele, você é eleito dele. Mas nós tínhamos que mudar em algumas coisas. Porque a nossa situação, na verdade, era assim. Em Efésios 2:1 diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos no vosso delito e pecado. Efésios 2:1. Nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo. Nós vamos ler o 1, 2 e 3. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Era assim que nós estávamos vivendo.
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se nós não fôssemos de alguma forma alcançados por esse Jesus, ainda estaremos vivendo dessa forma, querido, seguindo o curso desse mundo. Mas o Senhor queria nos separar. Diga comigo, santo. O Senhor queria te separar. E a palavra santo significa isso, separado para. Deus quer você santo e irrepreensível também, para que nós possamos, vamos falar assim, a cumprir o propósito que Ele tem para nós como igreja. Não dá para nós ficarmos com um pé no mundo e um pé na igreja. Não dá para nós servirmos a Deus e servirmos ao diabo. É como você andar com um pé em cada canoa. Uma hora você arrebenta e rasga no meio, ou você vai para um lado, um único lado. Não tem como. E aí a gente tem que abrir os nossos olhos e ver que o Senhor é santo. E Ele diz, sede santo porque eu sou santo. E o Senhor começa a trabalhar no nosso coração. Eu tenho sentido muito peso nesses dias com relação a isso. E tenho ouvido alguns testemunhos assim que abalam o meu coração. Porque o Senhor está chegando, Ele está voltando. E a igreja ainda não está pronta para recebê-lo. Porque ainda há muita indecisão no nosso coração, ainda há divisão em nós. Precisamos entender que eu sou de Deus, eu quero Deus, e eu preciso viver as coisas de Deus. As coisas do mundo já não fazem mais parte da minha vida, porque nós morremos com Ele. Nós estávamos mortos e morremos com Jesus, mas também ressuscitamos com Ele. E hoje eu e você somos ressuscitados, nova vida em Cristo Jesus, para que nós sim pudéssemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Não podemos mais viver com o pé em duas canoas, servindo a dois senhores. Outro dia eu estava em casa de manhã, que toda manhã eu tenho o meu devocional. O devocional é das 7 às 7h30, depois eu vou para o trabalho. E nessa devocional eu tenho um período de oração, que eu oro por todos. Agora eu tenho uma listinha de nomes, porque eu decidi, pastor Jorge, que no meu GC, eu quero pessoas não crentes. Falei, nem que eu demore, mas eu quero não crente. Então a irmãzinha lá, ela conhece um monte que não é crente. Falei, é essa que eu quero. E aí nós fizemos uma lista e colocamos vários nomes nessa lista. E toda quarta-feira a gente está com essa listinha lá. Estamos orando por aqueles nomes. E toda manhã eu estou intercedendo por aqueles nomes. E aquele bairro, que é o Atenas, não vai ser mais o mesmo. Por quê? Porque ali entrou a palavra de Deus. E aonde está a palavra? Está a arca de Deus. E aonde está a arca de Deus? Está a bênção. E nós vamos ver os resultados, sim. Porque Deus é fiel. E nós vamos pagar um preço, sim. Mas eu quero ver todos aqueles nomes ali prostrados, orando diante do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque isso veio com tanta convicção no meu coração. Porque a gente está fazendo tantas coisas, o nosso corre, vai para a escola, vai para a faculdade, vai para o trabalho, e vai não sei aonde, e coisas em casa para fazer, e coisas na rua para fazer, é banco e não sei o que e tal. E as pessoas aí fora estão indo para o inferno. Quantas pessoas não morrem sem conhecer Jesus? Já parou para pensar, amados? E quando Deus fala assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Querido, o que Ele está dizendo com isso? E Ele vem dizendo isso, e a gente fala, a gente lê isso na palavra, e ouve direto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos buscando as demais coisas, e esquecendo do reino de Deus.
que Ele quer estabelecer aqui na terra, através da igreja. Você quer viver no céu, amém? Embora vocês não estejam com pressa, eu sei disso. Mas todos querem ir para o céu. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você não sabe como é lá, sabe? Alguém aqui sabe como é o céu? O que você vai ficar fazendo o dia todo lá, se é que tem dia lá? Eu quero dizer uma coisa para você. O mundo espiritual, ele não tem tempo e não tem espaço. Tudo lá é assim. Foi. Entenderam? Não sei como vai ser. Mas nós temos aprendido que o reino de Deus tem que ser estabelecido aqui na terra. E quem vai implantar esse reino de Deus aqui na terra é a igreja. E quem é a igreja, amados? Diga bem forte: nós. Aleluia. Deus está levantando em você este exército com um fogo novo, fogo e o poder do Espírito. Mas para que eu e você possamos fazer as coisas certas, alcançarmos vidas, ajudar a transformar essas vidas, nós temos que ter um testemunho de vida. Diga comigo: testemunho de vida. E aí vem de novo aquela situação do santo. Eu preciso ser santo. Eu preciso ser santo. Eu preciso ser irrepreensível. E aí às vezes a gente fica lá, como eu estava explicando para você, dentro. O meu altar de Deus lá na minha casa não é o quarto. Não é um quarto de guerra, é a sala de guerra. Lá em casa é a sala de guerra. Eu entro, fecho a porta. Se passar alguém na rua, não sei nem o que ele vai pensar. Que eu guerrei, irmãos. Mas às vezes você sai dali, pastor, e já dá de cara com algumas pessoas, ou com alguma situação, por exemplo, na televisão. E aí você começa a sentir meio que... Eu não sei como vocês vão pensar, eu não sei o que vocês vão pensar, mas eu falo: Deus, o que eu estou fazendo? As pessoas estão tão enraigadas nas coisas materiais e brigando por coisas materiais, enquanto muitos estão indo para o inferno, querido. Sabe o que Deus quer fazer na tua vida? A partir do momento que você começar a buscar o reino dele em primeiro lugar, ele vai acrescentar. Presta atenção nisso agora. Essa é a palavra dele. Ele vai acrescentar na tua vida todas, presta atenção, todas as demais coisas, tudo que você precisa, tudo que você almeja, todos os seus sonhos, tudo que você realmente tem buscado. Deus quer que você busque em primeiro lugar o reino dele. Porque se eu buscar em primeiro lugar a Deus, sabe o que ele vai fazer comigo? Ele também vai me colocar em primeiro lugar. Quantos querem que o Senhor te coloque em primeiro lugar? Coloque Ele também em primeiro lugar na sua vida. Quando você abrir o olho, lembra dele primeiro. Quando você sair do teu quarto, já sai orando. Porque é assim que Ele quer te ver. Ele quer ter uma comunhão plena com você diuturnamente, em todos os momentos. Deus quer te ver, Deus quer te ouvir, Deus quer que você o ouça também. Olha que lindo. Isso é comunhão, isso é diálogo, isso é intimidade. Quanto tempo você tem tido com Deus? Não responda. Sabe, amados, às vezes a gente chega aqui na igreja e eu vejo todas as orações que eles fazem aqui. Terça-feira eu tive aqui, nossa, foi muito bom. São orações. A oração nada mais é eu falando com Deus. A terça-feira são poucas as pessoas que vêm, mas a terça-feira deveria ser cheia a igreja. O pastor Jorge já falou isso. Deveria ser um dos maiores cultos. Porque quando a igreja ora, presta atenção, quando a igreja ora, irmãos,
o inferno treme, o diabo treme, as enfermidades tremem, a miséria treme. Quando a igreja ora, o mundo espiritual faz um rebuliço. Gostaria que vocês pudessem ver isso. Às vezes, quando a gente ora por uma pessoa que está ali endemoniada, naquele momento, a maioria dos pastores, eles focam naquilo, naquela pessoa, e ficam orando naquilo. Mas, se eles pudessem, eu tive esse privilégio uma vez, de poder deixar o demônio amarrado ali, e olhar para o céu e falar: abra meus olhos, Senhor. Você não faz ideia do que está acontecendo no céu, querido. Porque a hora que você dobra o teu joelho, não tem demônio que resista. Quando a igreja ora, os céus abrem. E quando nós oramos e vencemos no mundo espiritual, porque o Senhor guerreia as nossas guerras, querido, não é aqui não. É lá, ó, onde nós não podemos. Nós não temos armas, mas o Senhor tem e conhece as armas. E quando eu oro, você ora, e o Senhor está guerreando lá em cima, o céu está sendo trabalhado a nosso favor. E as vitórias vão acontecendo lá em cima, e ela vem se concretizando aqui embaixo. Buscai o reino de Deus, que é eterno, que é espiritual, mas é eterno. Querido, as coisas aqui vão ficar aqui. Deixa Deus fazer algo no teu coração nessa noite. Deixa Deus fazer mudanças no teu coração nessa noite. Não há outro jeito de remissão de pecado sem derramamento de sangue. E uma só oferta que o Senhor fez, que foi a vida de Jesus. Nós somos em Jesus, por causa dessa oferta, nós somos aperfeiçoados para sempre. Para sempre. Em Cristo Jesus, eu e você, nós não somos perfeitos, mas em Cristo Jesus, eu e você, estamos sendo aperfeiçoados. Deus vai te usar. Fala para o teu irmão: Deus vai te usar. Aleluia. Eu gostaria de falar um pouco a respeito de Colossenses no capítulo 3, que semana passada eu li, estou lendo a Bíblia, sabe, pastor? Eu já estou um pouco lá na frente, né? Mas semana passada eu estava lendo Colossenses. E aí no capítulo 3, aquilo me chamou muito a atenção, porque eu estava vivendo um contexto com algumas pessoas em alguns lugares, porque esse negócio de trabalhar na rua, né? Você começa a conhecer um monte de gente, né? Eu fiquei meio fora do mercado um período, agora estou voltando, né? E aí você começa a ver que, meu Deus, parece que está tudo do mesmo jeito como era antes, né? Tudo quer puxar você lá para trás, quer que você volte para o lamaçal onde você estava. Mas o Senhor é o meu pastor. Em Colossenses 3, eu comecei a fazer uma análise com algumas pessoas a respeito do que Colossenses 3 fala aqui, porque aqui diz assim, no verso 1 ele fala assim: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Diga comigo: eu preciso buscar as coisas que são de cima. Amém, igreja? Então vamos lá. Porque morrestes, e a vossa vida, no verso 3, está escondida com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós, melhor dizendo, vós vos manifestareis com Ele em glória. Agora preste atenção no que eu vou ler, verso 5. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Amado, você sabe o que quer dizer exterminar? É acabar de vez. É excluir completamente. Todo pecado está relacionado a desejos carnais. A maioria deles. Tudo tem a ver com a carne. Tudo tem a ver com a carne. Então eu tenho que exterminar as vossas inclinações carnais. Prostituição, impureza, paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, verso 8, despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos. Vamos parar no 9. Eu e você estamos vivendo um período de santificação. A gente tem falado muito sobre o ID, né, pastor? ID, pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas Jesus, antes de fazer o ID, Ele chamou as pessoas para virem com Ele. Vós que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Antes de Ele mandar as pessoas irem, Ele deu um treinamento de 3 anos para alguns deles. Alguns menos, alguns mais. Foram 3 anos. Esse foi um discipulado maravilhoso, porque discipulado, eu aprendi uma vez, pastor, que o discipulado é um negócio muito louco, porque eu tinha um pastor lá, Santa Bárbara do Oeste, onde eu morei um período lá, e o discipulado com ele era um negócio muito louco, porque ele fazia assim, ó, a gente saía junto para evangelizar, a gente fazia atendimento junto, e quando a gente saía para evangelizar era assim, olha como eu faço, ele ia e fazia um, ele falava, agora você vai e faz o outro, e aí ia eu evangelizar. E era tudo nas 4 leis naquela época. Era muito gostoso isso, uma coisa muito doida. E as pessoas ouviam e aceitavam Jesus. E aí ele falava, então agora nós vamos fazer o seguinte, aceitou. Então agora pega o endereço, vamos para a casa dele. Aí marcava na casa do sujeito, ia lá e começava a ministrar para o cara. Só que o discipulado desse pastor era um negócio muito duro, principalmente para comigo. Porque eu era o discípulo direto dele. Então ele fazia umas coisas comigo assim, que eu achava meio doido, mas eu fazia. Vai lavar meu carro, eu ia, essas coisas, sabe? Eu sou discípulo. E uma vez ele falou para mim assim, isso foi numa tarde, ele falou, ó, lava o carro lá para mim. Eu tinha acabado de chegar do serviço. Aí eu falei, eu tenho que ir. Fui lá, lavei o carro para ele. Ele nem ficou na casa dele, sabe onde ele foi? Foi no clube, pastor. Falou, preciso descansar um pouco, estou muito cansado, essa semana foi puxado. Você lava o carro para mim que eu vou sair, vou no clube com a minha família, depois aí a gente conversa. Eu falei, tá bom. Lavei o carro para ele. Quando estava terminando, ele chegou. E aí, Geraldão? Falei, aí tá legal, o carro ficou limpinho, ficou. Agora eu vou te dizer uma coisa. Deus está procurando pessoas que não questionem o que Ele manda fazer. O que eu acabei de fazer com você foi um teste. Quando eu chamei você para lavar o carro, você poderia falar, mas por que, pastor? Manda para o posto que eu pago, alguma coisa assim. Ah, eu não vou lavar não, se vira aí, manda alguém aí, sei lá, paga para alguém, etc. Você não questionou. E simplesmente fez o que eu mandei você fazer. Sabe o que Jesus está procurando, querido? Pessoas assim, que não questionem a palavra dele, os mandamentos dele, as diretrizes dele. Jesus está procurando pessoas, escolhendo pessoas, e chamando pessoas, e treinando pessoas,
façam o que Ele quer que seja feito. E depois que Ele fizer isso com a gente, treinar a gente, os discipulados, como o pastor está falando, que o homem vai vir aqui, e poucas pessoas talvez venham no domingo, você tem que fazer um esforço, mais do que você tem feito, para estar aqui, sim, para receber o treinamento desse homem. Sabe por quê? Porque ali vai nascer algo novo no teu coração. Uma coisa chamado discipulado. Você vai ter um discípulo, e você também vai ser discípulo. E uma vez, há muitos anos atrás, Deus falou, eu falei, Senhor, por que tanta gente tem um rodízio na igreja tão grande, entra e sai, entra e sai, entra e sai na igreja? Por que é assim? Sabe o que Ele falou para mim? Fecha a porta da saída da tua igreja. Entendi. Como eu não entendo as coisas que Deus fala comigo, eu vou pro chão. Senhor, não entendi, que negócio que é esse? Vou fechar a porta da igreja, saída, mas a pessoa entra e sai pela mesma porta, como é que é esse negócio? Falou, você não está me entendendo. Você só fecha a porta de saída da tua igreja quando os membros da tua igreja deixam de ser membros e passam a ser discípulos. Foi isso que Ele falou para mim. Querido, não demorou. Um mês depois, todo o ministério entrou no sistema de célula, discipulado, pesado. E a igreja começou. E quando a igreja começou a crescer, ficou bom, estava ficando melhor ainda. O que eles fizeram? Tiraram de lá. Vai começar em outro lugar, meu filho. Você aprendeu direitinho, a escola foi boa, agora você começa em outro lugar. É assim. Deus quer fazer isso com você. Deus quer te curar. Deus quer te sarar. Deus quer transformar a sua vida. Mas Ele quer você 100% ligado nele. O tempo todo ligado nele. Você não vai ter problema com enfermidade mais. Porque você vai estar fazendo a obra de Deus. Você não vai ter problema financeiro mais. Porque você vai estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus. É tão simples. É o Evangelho que ensina. Eu e você precisamos entender isso. Eu quero gastar um tempo agora com você. Poderia ler muito mais aqui, porque na verdade no versículo 10 ele diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele quer que nós nos revistamos de Jesus, da palavra dele, que é o novo para nós, e que é o melhor para nós. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém, igreja? Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus está te preparando para uma grande obra. Você faz parte do exército de Deus, e o reino dele vai ser implantado aqui na terra, através de você e eu, da igreja do Senhor. Amém? Quantos querem fazer parte desse exército? Fecha os teus olhos aí mesmo assentado. Algumas pessoas aqui têm algumas dificuldades muito grandes. Timidez. Você é tímido, você tem vergonha. Vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. O Senhor te deu um espírito, não de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, de poder. O que não é de Deus não serve para você. Você vai rejeitar todo espírito de vergonha e de timidez na tua vida agora. Faça isso. Abra tua boca e fala: Senhor, em teu nome, Jesus, eu rejeito todo espírito de timidez, todo espírito de vergonha na minha vida. Porque, Senhor, se eu me envergonhar de ti, o Senhor também vai fazer assim comigo. E eu não vou fazer isso. Portanto, Pai, eu vou exaltar o Senhor. Eu vou te glorificar.
Eu vou pregar o teu evangelho a tempo e a fora de tempo. E o Senhor, eu sei que o Senhor vai adestrar as minhas mãos para essa batalha. E a tua igreja não será mais a mesma. Porque, Senhor, vai vir 1000, muitos milhares de pessoas virão para fazer parte deste exército. E todos que virão permanecerão, porque é o discipulado que vai operar juntamente com a unção que o Senhor vai derramar sobre a tua igreja. Se você tem algum problema no teu coração, se você tem alguém que você gostaria de falar do evangelho para ela e tem sido difícil para você, eu quero que você, numa atitude de fé, você vai sair do teu lugar agora. Se você tem sentido dificuldade, porque o Senhor vai trazer algo novo para você. Ele vai derramar uma unção sobre você nessa noite. Então, se você tiver qualquer dificuldade nesta área, eu quero orar com você. E numa atitude de fé, você vai sair do teu lugar e vai vir aqui, porque eu quero colocar as mãos em você. Deus te ama. Se você já teve uma experiência maravilhosa com Deus e por algum motivo você se afastou dele, de repente até por causa de pessoas, eu quero dizer para você o seguinte: não se afasta de Deus por causa de pessoas. Se apega em Deus, porque Ele vai transformar essa pessoa. Ele te ama, Ele tem um projeto para a tua vida. Amém? Amém? Deus ama vocês. Glória a Deus. Dá um abraço na pessoa que está perto de você aí.